vamos conversar agora com Marcelo Rodrigues, que é o presidente do CETCESP, o Sindicato dos Transportadores de Carga do Estado de São Paulo e região. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Há um rumor no ar de que pode haver uma greve de caminhoneiros. O que vocês sabem sobre isso? É verdade? Há risco de uma paralisação ou essa situação está totalmente descartada no momento? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos do Jornal Gente. Um prazer estar aqui com vocês e falar desse assunto bem delicado, que é muito delicado para a população brasileira. Esses rumores existem, os caminhoneiros eles trabalham de forma autônoma, né? Então, hoje temos aí os dados oficiais da NTT, 1/3 da frota brasileira é dirigido por caminhoneiros autônomos, 900 mil veículos registrados na NTT são caminhoneiros autônomos e 1.800.000 são da frota de empresas, né, CNPJs. Então, 1/3 da frota brasileira, e uma frota que transporta o PIB brasileiro, esse 1/3 se mobilizando em função das altas de combustível é preocupante. Então, estamos vendo isso com grande preocupação. A maioria desses caminhoneiros autônomos trabalham para as empresas transportadoras e as empresas transportadoras sofrerão também os impactos ocorrendo essa paralisação. Presidente Marcelo Rodrigues, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista aqui ao nosso programa. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes, para o assinante daqui da TV Band News, afinal de contas, por que acontece isso com tanta frequência? É falta de fiscalização? A gente não percebe, os consumidores são atacados de maneira inclemente por esse fator, por esses aumentos inexplicados do combustível, e a gente não vê assim uma ação desses órgãos fiscalizadores, tipo PROCON, né? A Agência Nacional do Petróleo, essa ANP, essa aí nem se fala, né? Depois que acontece as coisas, aí começa a dizer, vamos fiscalizar os postos, etc. Mas o fato é que não fiscalizam, né? E deixam correr frouxo. O que é que o seu sindicato propõe, a sua entidade propõe para o enfrentamento de situações como essa no estado de São Paulo e no Brasil como um todo? Olha, o nosso pedido para os governantes, né, é que haja realmente uma fiscalização. Sabemos que há um fator externo, sabemos que há uma dificuldade com relação à aquisição do produto importado, né, 30%, em torno de 30% do óleo diesel ele é importado, então estamos conscientes das dificuldades, é óbvio, mas neste momento, né, quando aparece a dificuldade, aparecem os oportunistas, aparecem os atravessadores, né, os especuladores, e é sobre isso que nós precisamos atuar, sobre os espertalhões que se aproveitam de uma determinada situação e acabam extrapolando os limites do bom senso. Então, entendemos que há um fator externo, entendemos que há uma dificuldade, mas precisamos ter o bom senso de, nesse momento, não termos aí um aumento elevado no combustível, que ele vai parar na côndola do supermercado, ele vai parar na banca da feira. Não há como trabalhar com a imprevisibilidade que existe, né, com essas situações. O transportador, a empresa transportadora, ela recebe o primeiro impacto no ato, né, na última linha. O transportador, ele para no posto, ele abastece, ele já está pagando o aumento. Eu tenho evidências aqui desde o dia 11 que eu mesmo comecei a apurar nas bombas dos postos de gasolina, do dia 11 até a data de hoje, temos R$1 de aumento, R$1 de aumento real no óleo diesel. No dia 11 eu fiz uma apuração de preço médio a R$ 6,35 o óleo diesel, hoje temos uma apuração de R$ 7,39. Então é um absurdo isso, o transportador, o empresário transportador estar abastecendo nesse valor, nesse volume, e temos que repassar. Não temos condições de absorver um valor vultuoso como esse. Precisamos repassar
para a sobrevivência das nossas empresas. E com o caminhoneiro autônomo não é diferente. Ele sente isso na pele igualmente aos empresários transportadores. E o nosso pedido aos governantes é que fiscalizem, coloquem os PROCONs na rua para fiscalizarem os excessos, os abusos. É sobre isso que falamos. Presidente Marcelo, bom dia para o senhor. Obrigada por estar ao vivo aqui conosco no Jornal Gente. É justamente o que o senhor estava falando. O preço do diesel representa boa parte do custo das transportadoras. E em meio ao cenário de juros altos, aumento de impostos, como é que essas empresas vão absorver mais esse impacto? Na prática, eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente. Na prática, infelizmente, temos que repassar, né? Como qualquer empresa, como qualquer indústria, como qualquer comércio, né? O nosso insumo, né? O nosso custo é o insumo, nossos custos são os impostos, nossos custos são a mão de obra, né? Então, o empresário transportador, ele tem a sua planilha de custos, alimenta a sua planilha de custos e faz o repasse para obter a margem. Ninguém quer trabalhar de graça, não podemos trabalhar de graça. Temos que ter a nossa margem, temos que ter o nosso lucro. Então, aplicamos todos os custos, observamos todos os custos e à medida, né, que as questões inerentes ao nosso trabalho, ao nosso negócio aumentam, temos que aplicar aos custos. E esses custos, infelizmente, vão para a população. O país é um país rodoviarista, né? Transportamos todo o PIB nacional, não tem nada hoje que se produza no Brasil que não seja transportado por caminhão, seja somente uma ponta para levar até o trem, até o avião, até o navio, mas precisa do caminhão, então em qualquer momento tem que ter o caminhão. Infelizmente o país foi moldado ao longo de décadas para ser um país rodoviarista. Então não há como absorvermos esses aumentos de custos e não repassarmos. Infelizmente temos que repassar. E é a população que paga, infelizmente. Marcelo, isso já está acontecendo? Repasse? De quanto? Qual é a variação percentual hoje no preço do frete por causa do reajuste do diesel? E há negociação de contratos já firmados em outra realidade de preço e que agora talvez não se sustentem mais? Existem algumas empresas transportadoras, cada empresa tem um determinado tipo de trabalho, né? Existem empresas transportadoras que o diesel representa 10% no custo e existem transportadoras que o diesel representa 50% no custo da operação. Então, vamos apurar aí uma média de 30% a 35% de custo na operação do transporte. Tudo aquilo que aumenta no diesel tem que ser repassado em cima desses 35%, né? E cada operação tem o seu número. Então, imagine você que se o diesel aumenta 50%, é 50% sobre os 35%. Né? Então, esse é o tamanho do repasse. Então, imagine que tem empresas repassando 5%, tem empresas repassando 7%, tem empresas repassando 10% no custo do frete. Né? Então, esses repasses já estão ocorrendo, as transportadoras já estão repassando, já estão fazendo esse tipo de repasse, porque não há realmente como absorver esse custo na planilha de frete. As empresas transportadoras vão trabalhar com sérios problemas se não repassarem. Né? Há uma dificuldade de entendimento sobre isso, mas é uma realidade. Marcelo, nós estamos também recebendo algumas informações de que tem posto que não tem diesel, né? São questões muito pontuais, nada generalizado, não é para espalhar pânico, mas é inevitável a pergunta para quem está lidando com esse problema todo dia aí e tem pelo menos as informações concentradas dos caminhões. O Brasil é um país absolutamente rodoviário, né? Você pode até contar para a gente quanto que vocês transportam aí do PIB brasileiro para a gente pontuar a necessidade de se abordar esse assunto aqui com mais profundidade. Mas os caminhoneiros estão relatando falta de diesel em postos de combustível do Brasil? Pedro, algumas coisas bem pontuais, ok? Bem pontuais. Eu imagino, né, pela percepção que nós temos, pelas informações que nós temos, aqueles postos que não têm bandeira de uma grande distribuidora, né, aqueles postos chamados de bandeira branca,
esses postos têm algumas dificuldades, porque eles talvez consumam de uma distribuidora que traz produto importado. Então, talvez esses postos é que estão com dificuldade. Mas na grande maioria, a maioria absoluta, não tem identificado falta de combustível. O que tem realmente, lógico, né, é a volatilidade no preço. O preço hoje de manhã está de um jeito e de tarde está de outro, e amanhã já é outro preço. Então, essa volatilidade, esse aumento exponencial é o que mais nos preocupa, né? Então, a questão específica da falta do diesel ainda não conseguimos apurar de maneira contundente. Há, sim, relatos, mas algumas coisas isoladas que eu reputo, né, aos postos que não têm uma distribuidora grande por trás. São aquelas que dependem da distribuidora que traz o diesel importado. Então, Marcelo, mas as distribuidoras mais importantes, né, algumas delas inclusive estão em dificuldades, né? Isso pode ter de alguma maneira afetado a distribuição, a chegada do produto aos postos? Eu me refiro aos postos regulares, né? Esses de bandeiras conhecidas, né? Qual o papel das distribuidoras em tudo isso que está acontecendo? Olha, o papel das distribuidoras é fundamental, né? Eu não vejo diferente nisso. A distribuidora ela tem um papel fundamental nisso e eu não tenho dúvidas que as distribuidoras têm as dificuldades também, né? Mas, volto a dizer, não estamos vendo a falta de combustível, estamos vendo o preço, né? E é isso que está impactando as operações. As operações têm um impacto gigantesco, porque imagine você que o cidadão que pagava R$1 a menos na semana passada, ele está buscando novos fornecedores hoje, né? Então você tem uma redistribuição de consumo nas redes de postos, né? O posto de combustível aqui perto que vendia a 6 está vendendo a 7, eu vou procurar um outro que esteja vendendo talvez a 6,50. Então isso acaba interferindo na relação de consumo. Então, talvez isso tenha dado às distribuidoras alguma dificuldade na distribuição do combustível. Talvez seja esse o problema. Muito bem, quero agradecer ao Marcelo Rodrigues, presidente do CETICESP, que é o Sindicato dos Transportadores de Carga de São Paulo e região, pela entrevista aqui ao vivo à Rádio Bandeirantes e Band News TV. Um abraço, Marcelo, até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço a toda a equipe do Jornal Gente.